A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós iniciamos a lição de número 7. Estou muito feliz em receber o vídeo de vocês e saberem que vocês são crianças corajosas. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre um amiguinho, um amigo medroso. Mas eu sei que na nossa turma não tem nenhum amigo medroso, né? Depois da lição passada, somos todos corajosos aqui, não é mesmo? Mas hoje eu vou contar a história desse amiguinho, tá? Nosso texto bíblico está lá em Juízes capítulo 7. E o nosso memorizando está lá em Salmos 28, versículo 8, que fala assim: Deus é a força do seu povo. Isso mesmo, Deus que é a nossa força. Sem Deus nós não podemos nada. Ele que nos dá força e nos ajuda. A nossa história bíblica. Essa história bíblica é de um hino que eu gosto muito. Na verdade, tem um hino lá que fala sobre Gideão. Isso mesmo, crianças, nossa lição de hoje é sobre Gideão. Tem um hino de Gideão que eu gosto tanto e eu fiquei muito feliz de falar de Gideão para vocês. Que eu me lembre, nós não falamos sobre essa história ainda, tá? Nem nas outras lições. É uma lição muito legal. Gideão é uma história muito legal, crianças. Vou contar a história de Gideão. Crianças, depois lá da morte de Josué, lembram de Josué que a gente aprendeu na lição passada? Depois da morte de Josué, o povo de Israel olha o que eles fizeram. Eles se esqueceram de Deus. Eles passaram a se afastar de Deus. O povo de Israel era um povo difícil, crianças. E aí, eles resolveram se afastar de Deus e viver por conta própria, achando que podiam tudo, mas Deus, ele permitiu que os midianitas destruíssem as plantações dos israelitas. E foi um momento muito difícil para os israelitas. Eles até se escondiam, né, em cavernas e tudo mais. E aí, crianças, Gideão ele plantava em uma região diferente, uma região longe, né, e escondida. Então, os midianitas nunca chegaram até a plantação de Gideão. Gideão, ele era muito inteligente. Deus, certa vez, enviou um anjo para falar com Gideão, que Gideão ele iria liderar o exército de Israel. Olha, crianças, que missão difícil. Gideão ficou com medo, assim como Josué e Moisés, ele teve medo. Então, ele pediu um sinal para ter certeza que o Papai do Céu estava com ele. Então, ele deixou um pouco de lã no chão e Gideão falou: se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta estiver seco, então podereis ficar certo de que tu realmente vai me ajudar a libertar Israel. Pela manhã, quando ele chegou para ver, o chão estava seco, mas a lã encharcada. Gideão ainda duvidava, ele queria que Deus mandasse o orvalho para molhar o chão e deixar a lã seca. Na manhã seguinte, o chão estava molhado, mas a lã estava seca. Isso, crianças, era Deus mostrando para Gideão que ele estaria com Gideão. E aí, o Gideão, ele juntou um exército de 32 mil homens, mas o Papai do Céu reduziu esse exército para apenas 300 homens. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus queria mostrar para aquele povo que ele quem era o Todo-Poderoso e que ele quem é o Salvador de Israel. O Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Ele não sabia como Deus iria ajudá-lo, por isso Gideão perdia noites de sono. E aí, certa vez, quando ele perdeu essa noite de sono, ele escutou, né, 2 soldados conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinha sonhado com um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. E o outro soldado ficou assustado e disse: é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu aquele sonho que aqueles soldados tiveram, quando os soldados estavam conversando, ele teve certeza de que Deus estaria com ele. Ele teve a interpretação, ele sabia que ele estava seguro com Deus. Gideão, ele planejou um ataque durante a noite. Ele deu aos soldados uma trombeta, um jarro e uma tocha. Que armas estranhas, né, criança, para ir para uma guerra. Quando nós assistimos filme, quando ouvimos falar das guerras que já teve no nosso mundo, né? Eles não iam assim, eles iam com espada, eles vão com armas, mas Gideão ele foi para a guerra com aqueles homens com objetos diferentes,
uma trombeta, jarros e tochas. Olha isso, vocês acham que isso ganharia uma guerra? Certamente não. Aqueles outros soldados, os midianitas, estariam armados com os melhores equipamentos. Mas mal sabiam eles que os melhores equipamentos que Deus poderia ter dado eram isso, os trombetas, jarros e tochas. Isso mesmo. Quando Gideão deu um sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Que barulho! Que confusão! Os inimigos levantaram assustados e fugiram. Quando eles ouviram o barulho dos vasos quebrando, da trombeta tocando e viram as tochas acesas, eles se desesperaram. Olha que bela vitória que Deus deu ao seu povo. Eles venceram os inimigos sem nem precisar lutar. Eles apenas obedeceram. Sabe, crianças, assim Deus é conosco hoje em dia. Deus quer nos ajudar a vencer as batalhas de nossas vidas. Ai, tia, que batalha! Existem tantas batalhas por aí. O inimigo sempre luta, né? Para querer tirar você da igreja. O inimigo sempre luta para fazer um amiguinho ali, ó. Não gostar de você, querer brigar com você. Mas Deus, assim como estava com Gideão, Ele está com você. Então, crianças, toquem as suas trombetas. Sabe o que é tocar as trombetas? É falar a palavra de Deus. Isso mesmo, falem a palavra de Deus. Crianças, quebrem os seus jarros. Como assim quebrar os jarros? Quando quebramos os nossos jarros, é como negamos a vontade do mundo. Estamos quebrando os jarros, crianças. E outra, acendam as tochas. Acender as tochas é quando estamos dando nosso testemunho. Isso mesmo, é sendo crianças boas, crianças que oram, que falam de Deus. Quando nós fazemos isso, nós acendemos a tocha. Isso mesmo, somos como os exércitos de Gideão. Nós devemos tocar as trombetas, falar a palavra de Deus. Nós devemos quebrar os jarros, negar as nossas vontades. E nossas vontades são o quê, tia? Mentir, desobedecer os papais, desrespeitar, fazer coisas ruins, bagunçar na igreja. É isso que são as nossas vontades. Mas, crianças, vocês vão quebrar jarros nessa aula, não é mesmo? Depois dessa aula, vocês vão ser como o exército de Gideão, que vão ter trombeta, jarro e tochas e vão falar da palavra de Deus. Crianças, eu tenho um desafio para vocês. O desafio de hoje é o seguinte: quero que vocês gravem para mim e falem. Eu falei para vocês que o jarro quebrar o jarro significa uma coisa. Tocar as trombetas também tem um significado aí. E acender as tochas. Falem para mim quais são esses significados. Eu acabei de falar, espero que vocês não esqueçam, tá? É isso. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até aqui a nossa aula. E não deixe de cumprir esse desafio. Esse desafio tá dificinho, será? Vamos ver, eu quero ver se vocês vão conseguir. Crianças, muito obrigada por mais uma aula. Um beijo e até o próximo domingo. Se cuidem, viu? Se cuidem. Tchau!